Oi, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Olha a nossa aula de língua portuguesa chegando e eu digo o quê? Eu digo que é um prazer estarmos junto com você, seja na sua casa, seja no nosso canal no YouTube, mas nós estamos aqui porque você está aí nos assistindo e participando conosco. E o que é que você tem feito, hein? Tem estudado? Tem colocado os exercícios em dia? Tem frequentado a escola regularmente, ajudado a ler em casa, algumas tarefas ali de casa? Tem se comportado? Tem se divertido? Tem brincado? Tem vivido bem? Eu espero que sim, porque a vida deve ser feita de alegrias e não de tristezas, de esperanças e não de desespero, de união e não de desunião ou desamor. Então vem comigo, olha, porque todo dia é dia de alimentar o coração com boas energias. Sim, se houver as barreiras, os problemas, as dificuldades, seja forte, agarre no braço de alguém que também vai te ajudar e sejam fortes juntos. Pratique a fortaleza, pratique a perseverança, ok? Então, e aí, o que você acha que é o nosso conteúdo de hoje? Será o que é? Você lembra da nossa última aula? Eita, eu não vou nem perguntar por aqui. Por isso que agora eu já vou apresentar o nosso conteúdo de hoje. Eu vou logo dizendo, é um conteúdo bastante conhecido. Na hora que a professora fala nesse conteúdo, todo mundo, não, professora, de novo. Isso de novo, não. Mas é um conteúdo, gente, muito importante, que requer atenção, que requer treino e é um conteúdo que te ajuda a entender os outros conteúdos em todas as disciplinas, não é só na língua portuguesa não, ok? Então, o nosso conteúdo de hoje é gênero textual, resumo. Aposto como você já fez um resumo na vida, não fez? Geografia, história, língua portuguesa, inglês, até matemática os professores pedem resumo. E você sabe por quê? Não acredito, não sabe? Pois você vai aprender hoje por que os professores pedem tantos resumos. E olha só, eu andei lendo por aí, nos livros por aí, que o resumo é muito importante porque ele te ajuda a desenvolver seu senso crítico, desenvolver seu planejamento, sua organização e sua compreensão ali do conteúdo lido, do conteúdo assistido, esse tipo de coisa. Então, gente, resumir é importante. E sabe de uma coisa? Tem gente que não sabe resumir. Pega um texto e resume esse texto. Quando vai escrever, escreve um texto, falar como o pessoal, escreve um texto grandão e não resumiu. Acabou por aumentar o texto. Então se liga nas dicas de hoje, se liga no que é realmente um resumo que você vai ficar, 10, vai tirar de letra quando a professora ou o professor pedir. Então, vamos começar com a nosso componente curricular, que é a língua portuguesa. O campo de atuação agora é o quê? Onde é que eu vou utilizar esse tal de resumo? Práticas de estudo e pesquisa, porque no resumo eu estou praticando um conteúdo, um saber, um conhecimento e de certa forma eu estou fazendo uma pesquisa. Por que pesquisa? Porque o resumo, ele parte a partir de um texto já existente. Eu vou resumir aqui uma coisa que eu vou criar. Não, então você vai criar algo, você não vai resumir. O resumo já existe a partir de outra coisa que já existe antes. E qual é a nossa habilidade? Olha só, EF, você lembra que é o quê? Que ela faz parte do ensino fundamental. 67 é o quê? Ela está presente para o sexto e o sétimo ano. Mas eu posso trabalhar, gente, o resumo em qualquer ano, qualquer série que eu quiser, porque ele, é belezinha. O LP é a língua portuguesa e esse 22 aqui significa o quê? Que é a sequência ali de 1, 2, 3, estamos na habilidade 22 lá do nosso amigo mapa de foco. E o que essa habilidade diz? Produzir resumos a partir das notas ou esquemas feitos com o uso adequado de paráfrase e citações. Então o importante hoje é que nós vamos fazer o quê? Conhecer resumo, produzir resumo. Identificar as características ou reconhecer as características de um resumo. Estão aqui as nossas habilidades. Selecionar as ideias principais de um texto, organizando-as em notas ou esquema. Planejar o texto.
produzir o texto parafraseando informações e utilizando mecanismos linguísticos de citação. Olha só, às vezes eu pego textos de alunos quando eu peço um resumo e quando eu vou olhar o texto original tá lá. Ele pegou um parágrafo aqui, um parágrafo ali, um pedacinho daquele outro parágrafo e foi só escrevendo ali naquela sequência. Isso é resumo? Não é não, senhor. Isso é plágio, é crime. Você está pegando uma coisa que não é sua, colocando o seu nome, então está dizendo que é seu. Resumo não é só pegar um pedacinho da frase ali, um período ali, outra oração ali, não. Resumo não é isso. Então, vamos lá. Bem, tá aqui, né, a Agnes muito pensativa, sabe o que ela está pensando? O que é resumo? O que é um resumo de estudo e pesquisa? O que é um resumo de estudo e pesquisa? Qual a finalidade de você resumir um texto? Qual a finalidade de resumir um texto? Será que tem alguma finalidade? Tem algum objetivo? É só para a professora passar o tempo? O que é que você acha aí de casa, hein? Quais são as etapas de elaboração de um resumo? Epa, peraí, quer dizer que um resumo tem etapas de elaboração, etapas de planejamento, é tão sério assim a coisa? Sim, olha só, o que é um resumo de estudo e pesquisa? Esse tipo de resumo, para que serve esse tipo de resumo, né? Deixa eu pensar aqui. Bom, resumo é você condensar, diminuir um determinado conteúdo que pode ser visto de forma oral ou escrita, ou pode ser assistida, você pode apenas observar uma cena, aí você vai colocar ali ou oral, falando, ou escrito, você vai resumir o que você leu ou o que você ouviu, um texto, um filme, ok? Uma poesia. Aí o que acontece? Esse resumo de estudo e pesquisa é um resumo que você vai fazer a partir de um conteúdo ali da escola, de um texto, no qual você vai colocar informações para você estudar. Eu li todo aquele conteúdo de geografia, eu li 10 páginas de geografia para a prova, mas eu não consegui memorizar essas 10 páginas. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um resumo de estudo e pesquisa, vou pegar os pontos principais ali daquelas 10 páginas, vou colocar ali num textozinho para mim no meu caderno e vou estudar a partir desse resumo, vou deixar as 10 páginas de lado. De vez em quando eu estudo as 10 páginas, mas o resumo de estudo e pesquisa é para você utilizar para aprender, memorizar um conteúdo com mais facilidade, com mais praticidade. E ao ler o conteúdo original, você vai estar aprendendo e ao resumir, colocando em suas palavras, você vai aprender ainda mais. E qual a finalidade de resumir um texto? Eu acabei de dizer, não é verdade? Você vai o quê? Esse resumo vai te ajudar a entender melhor o texto, a identificar quais são as principais ideias, o que é realmente debatido dentro do texto, vai aprender a separar detalhes primários de secundários, vai entender qual é o tema dentro daquele texto ali. Então a finalidade é fazer com que o seu conhecimento fique mais aprimorado, que você realmente identifique o que é indispensável ou o que é realmente importante dentro de um texto. E quais são as etapas de elaboração de um resumo? Essa aqui a gente vai responder no decorrer da nossa aula de hoje, ok? Mas já sabendo, resumo tem umas etapas aí de elaboração, não é só pegar umas frases e ir colando, não. De novo, olha, já está um pouquinho feliz, a nossa amiga já está feliz, então o que ela está querendo agora? O resumo serve para quê? Para facilitar o estudo. Muito bem. O resumo serve para apresentar e aprender um assunto. Muito bem. E para facilitar a compreensão do diálogo. Perfeito. É para isso aqui que serve o resumo. Facilitar o estudo, aprender um assunto, facilitar a compreensão e o diálogo. Então, o resumo é muito importante. Não só na língua portuguesa, mas em todas as disciplinas. Bem, temos aqui um infográfico. Esse infográfico tem linguagem verbal, linguagem não verbal,
tem cores chamativas, foi organizado de uma forma que, acredito eu, chame a atenção do leitor. Tem as etiquetas aqui penduradas, né, formatos de linguagem verbal. A linguagem não verbal tem ali um homem jogando lixo dentro de uma lixeira, tem o símbolo da reciclagem. E agora, se o professor chegasse e dissesse assim: meninos, quero que vocês façam um resumo desse infográfico. E aí, o que você faria? Olha, eu não iria apostar não, mas por alto eu diria que, sabe o quê? Se eu fosse vocês, não, professor, isso é muito difícil, a gente não consegue não, a gente não sabe nem o que é infográfico. Eu conheço meus alunos, mas eu tenho certeza que vocês aí de casa sabem o que é infográfico e tirariam de letra aqui o resumo. Então, o nosso infográfico tem como título aqui, como separar. Aí ele é uma esfera, né, um círculo, foi dividido em 4 partes e tem o papel, o plástico, o vidro e o metal. E tem falando sobre cada um deles. O papel, o que é? É reciclável, como jornais, revistas, folhas de cadernos, caixas de papelão em geral, fotocópias, envelopes. E com a parte não reciclável? Etiquetas adesivas, papel carbono, celofane, papéis sanitários, papéis metalizados, entre outros. E o plástico, parte reciclável? Canos, sacos, CDs, embalagens de produtos de limpeza, garrafas plásticas de refrigerante, de suco, de óleo, plásticos em geral. E o que não seria reciclável? Cabos de panelas e tomadas. Olha, eu não sabia disso aí não. E o vidro é reciclável? Garrafas, copos, recipientes em geral. Não reciclável? Espelhos, vidros, planos e cristais, cerâmicas e porcelanas, tubos de TVs e computador. E o metal, o que é reciclável? Tampinhas de garrafas, latas de óleo, leite em pó, conservas, etc. O que não é reciclável no metal? Clipes, grampos, esponjas de aços, pregos, tarraxas. Isso é interessante. E as etiquetas aqui é pregada em cada material tem. No papel, saiba que 1 tonelada de papel reciclado evita o corte de 15 a 20 árvores. No plástico, saiba que 100 toneladas de plástico reciclado evitam a extração de 1 tonelada de petróleo. No vidro, saiba que 1 tonelada de vidro reciclado evita a extração de 1,3 toneladas de areia. Gente, é muita areia. E no metal, saiba que 1 tonelada de alumínio reciclado evita a extração de 5 toneladas de minério. Gente, é muita coisa, hein? É muita coisa que é desperdiçada, não é verdade? Ao reciclar, há economia de recursos naturais e geração de empregos e renda. Com certeza, por isso que é importante reciclar. Mas agora, voltando para o nosso resumo, eu digo agora, quero que vocês façam um resumo desse infográfico. Como você faria? Estratégias, olha só, estratégias de anotação. É importante que ao ler e ao professor pedir um resumo, você esteja ali anotando tudo. Eu vou olhar para esse infográfico, eu vou ler o infográfico, se eu não entendi o conteúdo, eu vou ler novamente. Se tem palavras que eu não consegui compreender, eu vou no dicionário, eu pergunto para o professor, pergunto para alguém que possa me dizer o significado. Aí a partir daí eu vou pensar comigo mesma. O que esse infográfico quer dizer? Não é porque ele está organizado dessa forma, sem ser um texto com parágrafos assim, que eu não posso entender, não, negativo. O infográfico fala sobre reciclagem. A reciclagem do papel, do vidro, do metal e do plástico. Fala sobre o que é reciclável, o que não é desses materiais e indica a quantidade de toneladas que pode ajudar a não desperdício dos recursos naturais. Pronto, falei aqui do meu jeito sobre o infográfico. Mas aí em casa, no seu caderno, você pode fazer isso aqui, ó. Quando o professor pedir um resumo, tá com um texto aí, o texto base, grife.
Sublinhe, circule, passe um marcador, passe uma coleção, mas grife aquilo que você acha uma ideia mais importante, uma ideia central ali do seu texto. Sublinhe ou circule as informações principais de cada parágrafo e faça anotações no caderno usando esquemas visuais que ajudem a compreender os conceitos apresentados no texto fonte. Então se eu tivesse com esse material aqui em mãos, esse infográfico, eu poderia ali destacar, grifar, ou circular o que eu achei mais importante. Eu poderia, se eu não pudesse rabiscar aqui, né, não pudesse utilizar aqui, colocaria no meu caderno o que eu achei interessante, quais são os materiais citados, que aqui eu posso resumir da seguinte forma. Novamente, o infográfico fala sobre a reciclagem do papel, do plástico, do metal e do vidro. Pronto, acabei o meu resumo. Claro, poderia ser um pouquinho maior, poderia, mas eu resumi o conteúdo desse infográfico. Então, a primeira coisinha que você pode fazer ao tentar resumir um texto é fazer anotações, grifar, sublinhar, colorir ali alguma coisa, fazer até um mesmo desenho nessa primeira etapa, que são as anotações. Depois você pode fazer o quê? Você pode pensar, se interrogar, ler o texto. Agora eu vou fazer perguntas a mim mesma. Qual é o título do infográfico? Como separar? Então como separar? Então esse infográfico está ensinando a como separar o plástico do papel, do metal, do vidro. Quais são os subtítulos? Tem subtítulo aqui? Tem. Papel, plástico, vidro, metal. Qual a relação entre o texto e as imagens? Tem alguma coisa a ver o texto e as imagens? Claro, olha só, a imagem do meio é uma pessoa jogando lixo aonde? Na lata de lixo, na lixeira. E a segunda imagem é o símbolo da reciclagem. Então, as imagens têm alguma coisa a ver com o texto? Tudo a ver, 100% a ver. Então, dependendo do texto que você tiver, linguagem verbal ou não verbal, os dois tipos de linguagem, sexto ano, você vai ter que sempre assim, associar. A imagem não está ali só para estar, não. Ela também diz alguma coisa, ela também traz alguma informação. Olha só, a Agnes de novo, agora ela está assim, minha serelepe aqui nessa imagem, não é? O que ela está dizendo? Quais informações do texto você grifou, sublinhou, circulou? Tá aí a nossa primeira etapa do planejamento de um texto. Circular, sublinhar, destacar informações. E as principais, tá? Por que você selecionou estas e não outras informações? Bem, porque dentro de um texto existem informações ou ideias primárias ou principais e secundárias. Então, as principais ou primárias são as mais importantes. Então, eu destaquei as mais importantes. Porque essas informações são importantes para compreender o tema do texto. Porque elas resumem, elas realmente indicam, elas são o norte, a direção para onde você tem que ir. Muitas vezes, quando eu tiro as informações secundárias, os detalhes, alguns dados, eu não vou entender o texto. Mas com as informações principais, sim, eu vou conseguir entender o texto. Como separar plástico, metal, papel e vidro. Tá aí. Aí a partir daí eu entendo o que é reciclagem, para que serve a reciclagem, qual a importância da reciclagem e outras informações a mais. E agora se liga do que eu vou dizer. O que é um resumo? E aí, responde. O que é um resumo? Tá aqui. Leia comigo. Leia mesmo. O resumo é um gênero textual que consiste em extrair, tirar as ideias e pontos principais de uma obra original e reproduzi-las em um novo texto, mais curto e objetivo. Então, eu vou enxugar, como se fala, um texto. Eu vou escrever de forma resumida. Eu vou tirar alguma coisa para ele ficar mais objetivo, mais conciso, para eu compreender logo de cara. É por isso que o resumo é tão utilizado no ambiente escolar. Além de aprimorar a escrita, aprimorar a leitura, a compreensão, a coerência, a coesão,
também é uma ferramenta de pesquisa e de estudo, porque eu posso fazer um resumo para aprender a ler, escrever, e também posso fazer um resumo para estudar matemática, geografia, inglês e tudo mais. E atenção, 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 atenção. O resumo, o que tem um resumo, hein, mulher? É breve e conciso. Ele não pode ser longo, mas também vai depender do seu texto base. Se eu vou fazer o resumo de um livro, a professora pode pedir a quantidade de páginas desse resumo. Mas se o meu texto fonte, o meu texto base tem 30 linhas, eu posso fazer um resumo de 40 linhas? Não, gente, senão você vai aumentar o texto. Então eu vou tentar resumir ao máximo esse texto base de 30 linhas. Mas o que acontece? Você não pode engolir as ideias, engolir as informações, não. O resumo tem que seguir uma ordem, uma sequência. O resumo é logicamente estruturado. Eu vou começar pelo final, depois eu vou para o início, depois eu vou para o meio. Não, ele segue uma ordem, uma sequência, uma estrutura que a gente vai ver já já. O resumo é coerente e coeso. Como assim? É lógico. Ele não traz informações incoerentes. Ele não pode trazer uma informação que vá contrariar outra. Tem que ser coerente e coeso. Coerente e compreensível. Coeso, organizado conforme a nossa língua portuguesa. Não contém comentário pessoal, tá? Muitas vezes quando o aluno faz um resumo sobre um filme, ele dá a opinião dele sobre o filme, nem pensar. Num resumo, nós não podemos colocar nossa opiniãozinha pessoal, não. Eu vou escrever tal qual estava lá no texto, sem colocar, sem dar a opinião. É só o que eu consegui extrair do texto, o que está lá na cara quando eu leio, tá bom? O resumo usa linguagem formal, que é a linguagem compreensível a todos, mas dependendo do que o professor pedir, dependendo da situação ou do texto, ele também pode utilizar linguagem informal, mas a linguagem mais utilizada é a formal. O resumo não repete as palavras do autor. Olha o que eu disse lá no início. Às vezes o aluno pega um pedacinho desse parágrafo, aí junta no pedacinho do outro parágrafo. Nananina, não. Eu não posso escrever as mesmas palavras, a mesma ordem que está ali, não, das palavras. Eu vou ler o resumo, vou entender. Mas eu não entendi ainda. Leio de novo, releio. Aí eu vou pegar ali, vou grifar, vou marcar no texto, ou vou anotar no meu caderno, né, as minhas anotações, o meu esquema, tópicos. O texto é isso, o texto fala isso, traz informação tal. Aí a partir disso é que eu vou produzir o meu resumo com as minhas palavras, mas sem alterar a intenção, sem alterar a ideia ali do texto fonte. E o resumo apresenta sentido completo. Se o texto tem início, meio e fim, eu também vou para o início, meio e fim. Se ele não teve fim, eu não vou inventar um fim. Vai ficar como estava lá no texto original, no texto base, ok? Então aqui são algumas características do resumo muito importantes. É breve, é conciso, usa linguagem formal, não contém comentário pessoal, ele tem que seguir uma ordem, seguir uma lógica de acordo com o texto base. Resumo é muito importante, gente, cuidado aí. E agora, professora Patrícia, a senhora já falou que um resumo é uma maneira de você condensar, resumir um texto, extrair de um texto já existente somente as informações principais, deixar as secundárias para lá. Isso, sim, isso foi o que eu falei. Você, professora Patrícia, já falou que o resumo é breve, é conciso, tem uma estrutura, uma ordem lógica, uma sequência, não tem comentário pessoal. Mas e agora? Como fazer um resumo? É fácil, é só pegar o livro e eu vou pegando aqui, pegando ali. Não pode ser assim, ó. Se o texto que a professora, outra pessoa, até mesmo aí, não sei, né, em casa, se o texto que foi dado a você, o texto fonte, é um texto escrito, olha só. Primeira coisinha, faça uma leitura atenta do texto. Não é só fingindo que está lendo, não. Leia realmente. Coloque na cabeça, eu vou ler esse texto e vou compreender o que ele está me dizendo.
Depois, grife. Se você puder grifar, se for num texto que a professora deu numa folhinha, se for no livro, cuidado, muitas vezes no livro não pode, tá bom? Então você faz o quê? Pode pegar o seu caderno e ir anotando o que você achou mais importante. Destaque o essencial. Quando você for grifar, que pode ser sublinhar, destacar com marcador, destacar com a coleção, ali circular, você tem que destacar o que é realmente essencial. Então aprenda a destacar o que é essencial do que não é. Muitas vezes os detalhes não são essenciais. Por exemplo, a moça de olhos verdes, cabelos pretos, de 1,70 m, de unhas cor vermelha, usando short e blusa branca, fugiu de casa. Qual a informação principal aí? O que realmente interessa saber? Uma moça fugiu de casa. Os detalhes são informações secundárias. Se eu for procurar essa moça na rua, claro, eu preciso desses detalhes, mas se eu for resumir, o que é a ideia principal? Uma moça fugiu de casa. E o que mais? Faça anotações. Gente, as anotações são muito importantes. Leu? Anote. Tente extrair de cada parágrafo do seu texto uma ideia central. Tente extrair de cada parágrafo do seu texto uma ideia central. E compreenda as ideias, porque não adianta ler e já fazer o resumo sem compreender as informações ali ditas, ali passadas. Não adianta, você não vai conseguir, se você não entender o texto, o que o texto quer dizer, quer transmitir, as informações, você não vai conseguir fazer o seu resumo. Porque, como já foi dito, o resumo é com suas palavras. Se você não entendeu, você não vai conseguir trazer para as suas palavras. E se o texto é oral, o que é que eu faço? Bem, tá aqui. Se puder, anote. Por que anotar esse texto? Porque muitas vezes você só ouviu, pronto, ouviu uma vez e acabou. Claro, se você estiver sempre ouvindo, se a professora colocar ali um CD, um MP3, alguma coisa ali, repetir, né, algumas vezes, vai ficar mais fácil. Mas se for só uma vez, tenta anotar esse texto. Tenta adquirir ele na forma escrita. Memorize. Se a pessoa está te contando uma história, tenta imaginar essa história com personagens, com o espaço, com o tempo, aí na sua cabecinha. Vai ficar muito mais fácil para você entender e memorizar. E compreenda, novamente, tanto se o texto é escrito ou se o texto é oral, o que é importante, afinal de tudo, compreender e entender o que está escrito ali. Agora, vamos realmente aqui para algumas etapinhas de como escrever o resumo. Você quer escrever um resumo? Calma. Aprende logo aqui, ó. Primeira etapa, ler e compreender o texto. Ler. Muitas vezes o aluno levanta a mão na sala de aula, professora, eu não entendi isso aqui. Ele nem leu o texto ainda, como é que ele vai entender, hein? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro passo é ler. Não entendeu? Leia novamente. Não entendeu a palavra? Peça ajuda para alguém que entenda ou vá no dicionário. Aí você vai conseguir compreender o texto. Segunda etapa, planejar a organização das ideias. Sim, porque no resumo tem que ter um planejamento. Coloca no caderno o que você quer nesse resumo. Coloca no caderno anotações, um tópicozinho com a ideia central de cada parágrafo. Ou a ideia central de um filme que você viu, de um documentário. Aí dentro de cada tópico, dentro de cada esqueminha, você vai colocando mais informações. E a terceira etapa, que é escrever o texto final. Então vamos dizer que é assim. Eu li o texto, primeiro passo. Compreendi também, ao final da leitura. Qual é a segunda etapa? Segunda etapa, vou planejar o meu texto. Vou colocar aqui no meu caderno informações principais, vou excluir os detalhes. Vou pegar de cada parágrafo, se for um texto escrito, vou pegar uma informação ali principal que eu achei a mais importante. Depois, vamos colar na terceira etapa, escrever o texto final. Então, a partir desse esquema que eu fiz no caderno, dessas anotações, eu vou colocar esse texto com as minhas palavras. Eu vou escrever esse texto com as minhas palavras. Seja qual for o conteúdo, eu vou tentar ler, compreender, planejar e escrever o texto.
E depois da reescrita do texto, ainda tem a revisão, a correção, que pode ser por parte da professora ou sua mesmo. Ok? Então aqui são 3 etapas bem importantes na hora de você produzir o seu resumo. E agora o que nós temos aqui? Tela em branco? Importante. A estrutura do resumo, como eu falei lá, ainda agorinha, né? Um resumo, ele segue uma ordem, uma estrutura. E qual é a estrutura do resumo? Começa pela introdução, que tem o quê? A apresentação do assunto ou ideia principal. Lembrando, você não vai pegar igualzinho está lá no texto fonte, não. Você vai escrever aqui com suas palavras. O texto de fulano de tal relata ou narra a história disso, a história daquilo. É assim, você vai apresentar o conteúdo, o tema. Depois nós temos o desenvolvimento. O que tem no desenvolvimento? Detalhes significativos. Professor, mas a senhora disse que não tinha mais detalhe. Gente, tem detalhe, tá bom? Mas o que acontece? Nem todo detalhe é essencial. Então, para o texto não ficar tão seco, tão enxuto, você vai ali dentro de cada anotação que a gente já combinou e vai tentar colocar alguns detalhes. Não muitos, não demais, mas detalhes que são importantes para a compreensão do leitor. E a conclusão, o que tem na conclusão? Conclusão das ideias do texto base. Então você vai dizer se o texto é bom, se o texto é ruim, por quê, se ele ajuda em alguma coisa, se ele soluciona algum problema, se você é um texto fácil de ser lido, certo? Então aqui nós temos a estrutura do resumo com introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa estrutura com certeza já é conhecida por vocês em outros textos, mas agora trouxemos o que? Para o resumo, porque eu tenho um texto que já existe e eu vou resumir esse texto, ou seja, eu vou enxugar, eu vou condensar, diminuir as ideias, as palavras, as ideias contidas no texto original. Opa, meu Deus do céu, já chegamos aqui. O que vimos hoje? Não vou dizer, hoje eu não digo, vocês têm que dizer aí de casa. Bem, galerinha, o que nós vimos hoje? Gênero textual, resumo. E o que você lembra de resumo? Deixa que eu te entrevistar. O que você lembra de resumo? Resumo é um texto feito a partir de outro texto, seja verbal ou não, no qual você vai resumir as ideias principais ou a ideia principal. Lembra que um texto é um resumo, é conciso, é estruturado, segue uma ordem, introdução, desenvolvimento, conclusão, não tem comentário pessoal, tá? Não tem comentário pessoal. E o que mais sobre o resumo? Geralmente usa a linguagem formal, é coerente, é coeso, ok? Então, vimos hoje o que? Gênero textual, resumo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, quer saber mais? Por exemplo, como nós vimos aqui, leu a aula, mas não entendeu totalmente? Vai lá no canal no YouTube Educa Balsas, se inscreve, dá o seu like, participa, faz seu comentário e assiste essa aula aqui. Aí você vai compreender ainda mais. E lembre, um resumo não faz parte só da língua portuguesa, não. O resumo faz parte de qualquer disciplina e ele serve para quê? Para te ajudar a aprimorar conhecimento, a desenvolver habilidades. E um resumo de estudo e pesquisa é porque eu vou ler um conteúdo e ao mesmo tempo vou produzir um resumo desse conteúdo. Então eu vou estudar 2 vezes, certo? Então agradeço pela aula, nos encontramos na nossa próxima aula, não é verdade? Estudem, tchau, tchau!